Estamos iniciando pela TV Supre, canal de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria entre a Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Gilberto Lacerda dos Santos. Vamos revisitar a formação básica e superior do nosso convidado e conhecer suas atividades na área da educação e sua análise sobre a atual educação brasileira. O nosso convidado tem graduação em matemática pela Universidade de Brasília e também pelo UniCeub. Especialização em análise de sistemas pela Universidade Católica de Brasília, mestrado em tecnologias na educação, com ênfase em inteligência artificial pela Universidade Laval, no Canadá. Ele é PhD em educação, com foco em aplicações de tecnologias na educação, também na Universidade Laval, do Canadá. É também doutor em sociologia do conhecimento científico e tecnológico pela Universidade de Brasília. Tem pós-doutorado em tecnologias na educação na Espanha. Sua produção bibliográfica é atualmente constituída por 58 artigos completos em periódicos científicos, 15 livros individuais e 14 livros organizados, e também publicou 39 capítulos em livros. Coordenou a concepção de dezenas de softwares, portais e aplicativos educativos, dois dos quais premiados pelo Ministério da Educação. Recebeu 11 prêmios no Brasil e no exterior, dentre os quais a moção de honra e aplauso concedida pela Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, o Prêmio Jovem Cientista, concedido pelo CNPq e pela Fundação Roberto Marinho e Gerdau, e outorgado pelo Presidente da República. Também recebeu o Prêmio Nacional de Excelência em Educação à Distância, concedido pelo Ministério da Educação. Atualmente, o nosso convidado é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor Gilberto Lacerda dos Santos, por ter aceito ao nosso convite. Pediria inicialmente que revisitasse a sua infância e juventude, a sua formação básica e superior, até ser professor da Universidade de Brasília. Por favor. Muito bem, eu agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui conversando com a União Planetária. E vamos lá, eu espero atender a expectativa da entrevista. Então, eu sou brasiliense da primeira geração, sou filho de baianos. Meus pais, candangos, imigraram para essa região, para Brasília, no final dos anos 50, 58, 59, quando Brasília era o maior canteiro do mundo, o maior canteiro de obras do mundo, né? Que atraía pessoas do mundo inteiro para entender o que estava acontecendo nesse Planalto Central e participar daquele grande Eldorado. Então, meus pais vieram da Bahia, do interior da Bahia, da cidade de Jequié, e eu nasci aqui. Meus pais moravam no Brasília Palace Hotel,
Meu pai trabalhava com o presidente Juscelino Kubitschek, como alfaiate, e eu nasci naquela região, Vila Planalto. Meu pai sempre me lembra que me ensinou a andar de bicicleta, onde hoje é o Lago do Paranoá. Não existia lago ainda. E eu, brasiliense desde o início, eu fui escolarizado Anísio Teixeira. Eu frequentei todo o sistema escolar preconizado por Anísio Teixeira. Jardim de infância, escola classe, escola parque, depois centro de ensino médio, né? Fui aluno do Elefante Branco, sempre na rede pública, centro interescolar de línguas, centro interescolar de educação física e a universidade inventada por Anísio Teixeira, que é a Universidade de Brasília. Então, essa foi a minha formação. E, ainda bastante jovem, eu era estudante de matemática, como falamos aqui, como foi falado aqui, eu me tornei funcionário do Ministério da Educação. Eu fiz um concurso e me tornei agente administrativo do Ministério da Educação. Aí, um belo dia, teve no Ministério da Educação um congresso, o primeiro congresso de que se tinha notícia na área de informática educativa. Isso foi no ano de 84, mais ou menos, final do regime militar, o Brasil ainda sob a reserva de mercado na área de informática. Então, se organizou um congresso de informática educativa. Eu, muito curioso acerca dos computadores, dos quais eu só tinha ouvido falar, nunca tinha nem visto um, fui ao congresso. E, na hora do almoço, eu me sentei numa mesa lá na cantina. O congresso era no INEP. O INEP, naquela época, funcionava no anexo 2 do Ministério da Educação, lá no subsolo. Me sentei numa mesa com minha bandeja para comer. Ao meu lado tinham 3 senhoras conversando sobre estatística educacional. E eu ouvia que elas estavam com problemas para entender alguns gráficos. E eu, estudante de matemática que era, já tinha feito as minhas cadeiras de estatística, me interessei pela conversa e me intrometi na conversa, me ofereci para ajudá-las a entender os gráficos. E ali conversamos. Resultado. No dia seguinte, eu fui convidado para me tornar assessor da Esther de Figueiredo Ferraz. Uma delas era a Esther Figueiredo Ferraz, que era ministra da Educação. A gente está falando desse início dos anos 80. E foi isso que mudou a minha vida. Eu me tornei assessor da Esther Figueiredo Ferraz na área de estatística e comecei a lidar com matemática. E a Esther Figueiredo Ferraz, então, me confiou os primeiros computadores que chegaram no Ministério da Educação para fins educacionais. Era um conjunto de computadores de marca Itautec, porque os computadores eram fabricados no Brasil, vivíamos sob uma reserva de mercado. E foi aí que eu criei, eu liderei uma equipe que criou o primeiro sistema de formação continuada de professores para a Rede Federal de Educação Profissional, mediado por computadores. Chamava-se SDIT, que depois evoluiu para uma rede latino-americana de dados e que depois evoluiu para a atual ETEC Brasil. É a mesma rede que foi evoluindo, né? Então, eu fui assessor da Esther Figueiredo Ferraz, depois fui assessor do Marco Maciel, do Jorge Bonhausen, do Hugo Napoleão. Foi quando eu saí do Brasil para me aperfeiçoar nessa área de informática, né? Me interessei muito por ela. E fui fazer meus estudos de pós-graduação entre os Estados Unidos, o Canadá, sobretudo no Canadá. E, ao voltar ao Brasil, eu já voltei para a Universidade de Brasília. Eu fiz concurso para professor da Universidade de Brasília e enfim, é onde eu me situei como pessoa, como profissional. Foi, de fato, na Universidade de Brasília, onde eu desenvolvi toda a minha carreira docente. E é interessante mencionar que, quando eu entrei na Universidade de Brasília, eu profissional da área de computação, eu fui para o Departamento de Ciência da Computação. Mas já naquela época eu tinha um interesse muito grande por educação. Tanto quanto hoje, eu já achava que se o mundo for salvo por alguma portinha, é pela educação. E aí eu mudei
eu solicitei uma mudança do Departamento de Ciência da Computação, do glorioso Departamento de Ciência da Computação, para a Faculdade de Educação. Foi uma decisão muito criticada, né? Muito criticada. Os alunos falam... enfim, recentemente, uma colega minha aqui da psicologia, que foi professora na Faculdade de Educação, se aposentou. E ela passou pela mesma mudança. Ela saiu da psicologia e veio para a Faculdade de Educação. E disseram para ela que ela estava saindo das altas cavalarias e indo para as baixas cavalarias. É semelhante ao que me disseram, né? Então, se no Brasil a educação está ali num cantinho escuro e sombrio, na Universidade de Brasília ela também está. E olha que aqueles que conceberam a Universidade de Brasília colocaram a Faculdade de Educação lá em cima, olhando para a universidade, que é uma grande escola, né? Então, e isso não acontece apenas na Universidade de Brasília. Eu tenho observado nas universidades, de modo geral, as faculdades de educação, pelo seu viés socioeconômico, do seu público-alvo, seu modo de funcionamento, ela sempre é considerada uma parte menor da universidade. No entanto, nós estamos falando do coração da pátria, que é a formação de educadores. Foi esse meu percurso. Muito interessante, professor Gilberto, né? E você a gente pode chamar de um fruto anisiano, né? Totalmente. Porque começou a sua educação na Escola Parque e fez essa bonita trajetória com contribuições importantes que me leva à segunda indagação, né? Porque tem atuado no sentido de introduzir e aperfeiçoar os avanços das tecnologias de informação e comunicação na educação. Poderia destacar alguns de seus trabalhos e a sua importância na educação contemporânea? Então, para mim é muito difícil mensurar o impacto do meu trabalho na educação contemporânea, mas vamos lá. Eu gostaria de colocar, enfim, eu coloco em evidência esse primeiro trabalho que eu fiz, instigado por Esther Figueiredo Ferraz, que foi a criação do primeiro dispositivo brasileiro de formação continuada de professores, que foi se desenvolvendo e até hoje, de uma forma bastante modificada, mas, enfim, ele foi se desenvolvendo e está aí até hoje, né? Isso me abriu muitas portas, tanto do ponto de vista profissional quanto mental. Eu fui vislumbrando cenários e possibilidades, né? Logo no início dos anos 2000, eu tinha voltado do doutorado no Canadá, e eu desenvolvi um software educativo chamado Dado de Contos, que foi o primeiro software educativo brasileiro. E foi por causa desse software que eu recebi o prêmio Jovem Cientista do CNPq. Hoje em dia tem software educativo para todo lado, mas naquela época não, era uma inovação, né? E então é algo que até hoje é mencionado e que também abriu portas, me trouxe possibilidades de contatos e de financiamentos para outros projetos. Mais tarde, mobilizado pelo meu interesse por divulgação científica, eu fiz parte do grupo que criou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Tem uma história oculta aí, que eu fui instigado por professores do Quilombo do Mesquita. Na época, eu coordenava um projeto do MEC para a formação de professores em informática educativa. E esses professores do Quilombo do Mesquita vieram me ver na Faculdade de Educação, querendo participar da iniciativa. Mas a minha coordenação era apenas para professores do Distrito Federal. E eles são professores da Secretaria de Educação de Goiás. O Mesquita fica lá na cidade ocidental. Mas, a partir daí, eu procurei o Ministério da Ciência e Tecnologia da época com uma proposta de uma feira nacional de ciências que pudesse atingir a todos os professores. E daí surgiu a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que hoje é a maior feira de ciências do mundo, acontece no Brasil inteiro ao mesmo tempo, né?
enfim, mais tarde eu trabalhei com o uso de tecnologias em divulgação científica de maneira mais intensa, propus a Rede Ciência, que é a rede distrital de educação e divulgação científica, que inclui o Planetário, né? Por isso que eu atuei na coordenação do Planetário há algum tempo atrás. E, sobretudo, eu creio que eu devo colocar em evidência os meus alunos que passaram por mim, mestrandos e doutorandos, que se formaram nessa área e que hoje em dia estão distribuídos no Brasil inteiro, em alguns países fora do Brasil. Eu acho que esse é o principal legado que eu posso ter deixado, né? Pessoas que vão continuar capacitando outras pessoas numa corrente. Muito bom. Professor Gilberto, qual a sua visão sobre a educação brasileira e quais seriam as prioridades para a próxima década? Então, eu já mencionei várias vezes aqui, nas duas questões anteriores, do quanto que eu privilegio a educação. Eu acho que se há uma porta de saída para a situação em que nós nos encontramos, é a porta da educação, né? Isso parece já um lugar comum. Muita gente diz isso, por um viés político, por um viés humanista, mas é um lugar comum, absolutamente legítimo, né? Então, eu acho que nós precisamos, sobretudo, valorizar os profissionais da educação, especialmente os pedagogos. Eu tenho um histórico de mobilização em prol da formação de pedagogos. Eu acho que a prioridade para a nossa próxima década é uma intensificação do nosso esforço de qualificar a formação dos pedagogos. Os pedagogos são os profissionais que recebem as crianças desde a primeira infância e atuam com eles na introdução ao conhecimento organizado, ao conhecimento científico, até a metade do ensino fundamental. Em alguns países, a formação de pedagogos é tão importante que é uma carreira de Estado, como acontece na França e no Canadá, porque é fundamental que nós tenhamos essa base bastante forte, bastante estruturada, para que nós possamos formar cidadãos mais integrados, mais envolvidos com as questões do país, para que nós possamos construir e reconstruir continuamente o nosso país. Então, se eu tivesse que investir com contundência, com força, com vontade em algum setor da educação na próxima década, é na formação de professores para a educação básica, o que passa pela melhoria da escola, das condições objetivas e subjetivas dos professores, salariais, carreira, curso de pedagogia. Eu concordo plenamente, professor Gilberto, que essa deveria ser uma das prioridades das universidades, a formação do que eu chamo de o novo professor, né? E eu vou fazer uma pergunta que não está no nosso script, mas eu estou acompanhando o trabalho que está sendo realizado na Universidade de São Paulo, especificamente no Instituto de Estudos Avançados, chamado Alfredo Bossi, né? Coordenado pelo professor Naomar Almeida Filho, que foi reitor na sua terra, na Universidade da Bahia, Federal da Bahia, e também do sul da Bahia. E eles estão montando, e agora para começar no segundo semestre de 2022, uma formação multidisciplinar do professor para o ensino básico, né? que é bem diferente da estruturação atual de formação de professores. E aí eu tenho a impressão que a informática ou os instrumentos de comunicação e informação, né, serão utilizados e bem utilizados. Qual é a sua visão sobre o novo professor? Então, a minha visão sobre o novo professor, ela tem uma boa pegada de conservadorismo,
Nós precisamos de professores capazes de dialogar com as linguagens básicas e de dominá-las. A nossa língua materna, a matemática, as ciências. Então, nós precisamos de uma formação sólida do professor nas linguagens de comunicação com o mundo. E, em seguida, uma forte formação em didática, o que inclui as tecnologias educativas, né? Que não são apenas tecnológicas, aparatos tecnológicos, mas estratégias para abordar adequadamente diferentes públicos, para dominar a retórica, né? O encantamento. A educação se faz pelo encantamento. E nós precisamos encantar esses profissionais para que eles, por sua vez, possam encantar as novas gerações em relação ao conhecimento. Está faltando uma boa dose de encantamento na formação de professores. Muito bom. Nós estamos, professor Gilberto, chegando ao final da nossa conversa, e Sim. tendo em vista que o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens, né, na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, pediria, então, que desse uma mensagem aos jovens que nos assistem. A mensagem que eu poderia dar, que eu poderia propor, ela diz respeito à persistência. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que as luzes no fim do túnel parecem difusas. Mas somente os jovens, as novas gerações, poderão acender essas luzes e nos mostrar caminhos, né? Independentemente de classe social ou de origem social, o futuro é dos jovens. São eles que, a médio e longo prazo, estarão ocupando os cargos-chave em nosso país e nos conduzindo rumo ao futuro. Então, nós precisamos que políticas públicas fortes olhem os jovens, olhem a juventude e os insiram em contextos formativos potentes, esperançosos, né? Que possam nos conduzir a um país com um cenário melhor. Nós temos um dos países mais poderosos do mundo, mais fortes do mundo. Em todos os contextos, nós estamos entre os melhores do mundo. Precisamos olhar para os nossos povos originários, precisamos olhar para a nossa natureza, para o nosso potencial em biodiversidade, e para tudo isso nós dependemos dos jovens. Precisamos de jovens bem educados, bem inseridos socialmente, porque senão o que nos restam são túneis sem luzes lá no final. Então, a minha mensagem é de persistência, de perseverança e de luta nesse momento em que as luzes do fim do túnel estão meio apagadinhas. Bela mensagem, professor Gilberto, eu assino embaixo, né? E vamos ser otimistas, né? E com certeza. Aperfeiçoar nossa educação para que as futuras gerações possam viver com bem-estar, conquistar seus sonhos e sermos realmente um país que a gente vai ter muito orgulho de colaborar com essa meta que com certeza. É a principal que nós temos. Muito obrigado, professor Gilberto Lacerda dos Santos, pela essa importante e interessante conversa. Desejo que ainda possa colaborar positivamente no futuro com a educação brasileira. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!